Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre planejamento de experimentos em engenharia, né? Mais precisamente tratando de estatística experimental. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os delineamentos em blocos causalizados, né? Mais especificamente no software R, né? Então, a intenção dessa aula não é trabalhar num aparato teórico, e sim trabalhar no que o software R pode nos ajudar por meio de uma análise estatística, né? O que ele pode nos ajudar em termos de interpretação, em termos de tomada de decisão, né? Então, só relembrando que os DBC, né, os delineamentos em blocos casualizados, são aqueles em que nós utilizamos todos os princípios básicos da experimentação, né? Nós já utilizamos o princípio da repetição, que nós temos repetições dos nossos tratamentos, né? Nós já utilizamos também a aleatorização, né, ou a casualização, que é um princípio básico em que nós damos a mesma chance de alocar os tratamentos às unidades experimentais e essa chance é proveniente de forma aleatória, né? Então, esses dois primeiros princípios, nós já observávamos isso no delineamento inteiramente casualizado, né? E agora, a ideia dos blocos é usar um terceiro, que é o controle local, né? Então, por que utilizar, então, o controle local num delineamento em blocos, né? Então, eu tenho um esquema aqui, né, que ajuda muito a gente visualizar isso, né? Então, o que nós observamos, né, que num delineamento inteiramente casualizado da aula passada, nós observamos que o fato, né, desse delineamento é que as condições experimentais são homogêneas, né? Então nós tínhamos homogeneidade das nossas unidades experimentais, nós tínhamos homogeneidade também, por exemplo, da área experimental, não é? Onde estava realizando esse experimento. Então são experimentos mais associados a laboratórios, né, a casas de vegetação, onde nós podemos controlar mais os fatores envolvidos, né, ou as variáveis que devem ser controladas, né, e deixar, evidentemente, a variação sendo somente por aquele fator que nós temos interesse em comparar, né? Já numa situação em blocos, a gente tem uma questão que envolve um fator de heterogeneidade nesse experimento. Então, por exemplo, pode ser que as nossas unidades experimentais, né, como está nesse retângulo aqui, sejam heterogêneas, né, ou seja, pode ser que num experimento, por exemplo, agronômico, né, você tenha diferentes espécies de um animal, né, você tem, ou também pode ser que sejam animais com sexos diferentes, né? Por exemplo, se interesse, a sua variável resposta de interesse é o peso, é muito possível que animais, né, do sexo masculino e feminino, né, machos e fêmeas, possam ter interferência aí no peso, né? Então, a ideia é justamente é, tentar retirar esse efeito, né, da heterogeneidade que já existe. A gente já vê, por exemplo, nas unidades experimentais. A gente vê, por exemplo, aqui, 3 ou 4 grupos, né? Então tem os grupos dos quadradinhos, das bolinhas, né? De um triângulo aqui que parece um triângulo equilátero e de um triângulo aqui que parece um triângulo retângulo, né? Então é só uma representação para mostrar que as unidades são heterogêneas. Às vezes, pessoal, pode ser que as unidades experimentais são homogêneas, mas a área experimental onde a gente está realizando o experimento não é. Isso é algum fator que possa estar impactando. Então aí também é uma outra situação, tá? Já no ponto de vista da engenharia, pode ser que os corpos de provas que são produzidos, né, eles possam ser provenientes aí de lotes diferentes, né, ou de materiais de fabricação um pouco diferentes, e isso faz com que haja uma variabilidade ali entre um e o outro, né? Então nós temos que tentar acomodar no modelo esse fator de heterogeneidade. Então o que a gente pode fazer? O controle local, ou seja, fazer o que a gente chama de blocos. Então a ideia de blocos ou blocagem, né, é uma ideia que vem lá da experimentação agronômica, né? A ideia é nós separarmos então
em blocos, né? O que são os blocos, então? É como se a gente conseguisse dividir a nossa área experimental em subambientes, né? Ou em subáreas que sejam homogêneas, né? Então, essa área aqui, por exemplo, dentro dela a gente vê uma homogeneidade, ou seja, os elementos que estão aqui dentro, as unidades experimentais são homogêneas, né? Assim como essa segunda dos triângulos aqui equiláteros, né? A gente vê a quantidade de unidades experimentais homogêneas, a das bolinhas e as dos triângulos retângulos, né? Porém, nós temos consciência de que os blocos são diferentes, né? Olha só, aqui, essa condição experimental, né, essa sub-área, pode ter respostas, né, totalmente diferentes dessas, totalmente diferente dessa e dessa. Por quê? Porque a gente observa que as unidades experimentais são diferentes, né? Ou seja, existe aí, pode ter uma variabilidade de uma para outra. Então, o importante é isso, né? O importante é observar que os blocos eles já são diferentes entre si. Então é por isso que muitos pesquisadores, principalmente antigamente, não se testava efeito de bloco, porque a gente já está pressupondo, né, no modelo um efeito de bloco, ou seja, que eles são diferentes. Então a ideia é essa. A ideia é que os blocos sejam heterogêneos, né, entre si, porém dentro de cada bloco existe uma certa homogeneidade. E como existe uma certa homogeneidade, então a aleatorização, ou seja, a casualização, que é distribuir os tratamentos a essas unidades experimentais de forma aleatória, por forma de um sorteio, por exemplo, é feito dentro de cada bloco. Então essa é a principal diferença do processo de casualização um delineamento inteiramente casualizado para blocos casualizados. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Que nós temos 3 tratamentos, né, sejam eles quais forem, e nós realizamos os sorteios dentro deles. Então, a gente tem aqui os tratamentos, por exemplo, né, o vazio, que não tem nada, poderia ser uma espécie de controle, tá? Se a gente pensasse em um experimento, ou as ranhuras e os pontinhos, tá? Vamos dizer assim, nessa representação. Então, a gente sorteia esses três, né? Observa que a gente tem 3 tratamentos e nós temos 3 unidades experimentais, né? O que faz com que cada bloco seja uma repetição desse tipo de experimento, tá? Então, a gente vai sortear então o A, B e C dentro de cada bloco, né? Depois, aqui primeiro para os 3 quadrados, depois para os 3 triângulos, bolinhas e os retângulos, os triângulos retângulos, né? Então, o que a gente observa, né? A gente observa que dessa forma a gente tira um pouco esse efeito da diferença das unidades experimentais ou das parcelas, né? Porque nós observamos que o tratamento A ele está sendo alocado tanto para uma unidade experimental quadrado, quanto uma triângulo equilátero, quanto uma bolinha, quanto para um triângulo retângulo, né? Então, não vai ter nenhum tipo de parcela aí, ou de unidade experimental que vai ser beneficiada por um único tratamento específico, não é? Então, a gente consegue, dessa forma, tirar esse efeito, tá? Então, a partir disso, a gente vai ver um exemplo já direto no R, né, de como que a gente pode, então, estar trabalhando com isso e estar verificando as pressuposições da análise de variância, né, realizando alguns gráficos de resíduos para a gente verificar os pressupostos e a adequabilidade do modelo, né, e depois, evidentemente, comparando, tá? Então, primeiro eu vou voltar aqui nos slides, né, só para a gente... Só para a gente pegar o exemplo, então, né? Então, vamos aqui no final, né? Então, eu tenho um exemplo 2, que a ideia é esse passar para vocês, né? Em que nós temos aqui, então, uma aplicação, então, da engenharia dentro das ciências médicas, né? Então, nós temos aqui que um fabricante de dispositivo médico produz aí enxertos vasculares, né? Vamos dizer assim, que são veias artificiais, e esses enxertos são produzidos aí por esse politetrafluoretileno, né? Ou seja, é uma resina combinados com um lubrificante para dentro de certos tubos, né? E o que observa-se, né? A gente observa que nesses tubos, né, nesse processo de produção, pode ocorrer algumas pequenas saliências na superfície externa para formar essas veias aí artificiais. E esses defeitos, né, essas saliências, são chamadas de flicks, né?
E pode ser que esses defeitos, né, o defeito então é a causa para uma rejeição dessa unidade, né? Então, nesse sentido, um desenvolvedor aí, né, do produto responsável pelos enxertos vasculares suspeita que a pressão, né, de extrução na hora de constituir esses enxertos aí, né, de fabricar essas veias artificiais, pode afetar na ocorrência de movimentos e, consequentemente, aí, produzir, né, então, produzir então essas saliências, né? Então, diferentes pressões podem estar afetando aí esses defeitos, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Então, no entanto, a resina, aqui que a gente observa, que ela é fabricada por um fornecedor externo e é entregue ao fabricante do médico em lotes. Então, nós temos lotes diferentes desses processos de fabricação dessas resinas, né, que serão necessárias para a fabricação aí dos enxertos, né? Então, o engenheiro ele suspeita que pode haver então uma variação significativa de lote para lote. Então, já está indicando para a gente, pessoal, que essas unidades experimentais, né, que serão esses corpos de prova, vamos dizer assim, né, que serão fabricados, vai ter uma diferença de lote para lote. Então, a gente já observa que já existe então uma variabilidade, um fator de heterogeneidade. Por isso que um delineamento em blocos casualizados seria interessante aí para ser aplicado, né? Então, o desenvolvedor aí do produto decide investigar o efeito de 4 diferentes níveis de pressão de extrução. Então, observa que a gente tem um único fator, né, que é a pressão, e nós teremos os seus níveis, né, que são, se eu não me engano, isso, 4 diferentes níveis, o que me dá, lembra que para um único fator, um experimento que possui um único fator, significa que os seus níveis são os tratamentos envolvidos no experimento, né? Então, a ideia é investigar o efeito de 4 diferentes níveis de pressão em flix, né, usando aí um DBC, considerando aí lotes de resina como blocos, né? Então, a gente vem aqui para os dados. Então, a gente observa que os dados, nós temos o seguinte, anote que existem então 4 níveis de pressão, que é o nível 8.500, 8.700, 8.900, 9.100, né? Níveis de pressão nessa unidade de medida. Então, esses 4 são os tratamentos. No final das contas, a gente vai comparar, então, a média, então, desses tratamentos aí, né? E a variável resposta aqui é o rendimento, tá? Ou percentual de tubos, né, no ciclo de produção que não continha quaisquer flicks. Essa que é a ideia, ou seja, quanto maior, melhor, né? Porque os flicks pode fazer com que a gente rejeite aí o produto, né, que são as veias artificiais. Então, a gente vai estar estudando, no final das contas, um rendimento médio baseado aqui nos 4 níveis, né, de pressão, né? Então, a gente sabe constituir isso aqui de 6 lotes, né? Nós temos 6 lotes, então cada lote aqui está entrando como se fosse um bloco, porque a gente já sabe que pode existir uma variação, né, de um lote para outro, nessas unidades experimentais, né, nesses corpos de prova que são fabricados, né? Então, a gente observa que nós temos aqui o lote 1, o lote 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esses 6 aqui constituem as repetições, já que nós temos 4 tratamentos e nós temos 4 unidades experimentais aqui, ó, por lote, né, por bloco. É um delineamento em blocos ao acaso, né, completamente, né, ou seja, um experimento balanceado. E aí a gente quer comparar esses 4 níveis aqui, tá ok? Então a gente vai lá para o R e a gente vai tentar fazer então trabalhar na análise desse experimento, né? Quando a gente vem aqui para o R, a primeira ideia então, pessoal, só relembrando, né, é sempre a gente limpar a memória do software, né? Então, primeiro eu vou limpar aqui embaixo também, para tirar essas informações iniciais do R, tá? Então, para isso, usa aqui o Ctrl L, né? A gente apaga aqui embaixo. E esse comando aqui nos ajuda, então, a limpar a memória do software. Pronto. Então, aqui eu vou utilizar esses 3 pacotes, que são os pacotes que nós já vínhamos utilizando lá desde o delineamento inteiramente casualizado, né? Que é o pacote, a biblioteca DAI, para a gente fazer,
tem um comando AOV, né, que faz análise de variância. O library HNP para a gente verificar a adequabilidade do modelo, né, por meio dos plots de half normal, né, o half normal plots, né, ou seja, via envelope simulado. E também a library Laércio aí, que que existe um comando interessante para a gente fazer testes de comparações múltiplas, tá? Então aqui nós temos os dados, tá? Eu vou entrar manualmente, né? Lembra que é possível entrar também exportando dados via Excel, via TXT, né? Via web, não tem problema algum, ou via outros softwares, né? Como o SPSS, como o Stata, como o SAS, né? A gente consegue exportar dados que já estão implementados dentro desses softwares aí, né? Mas aqui eu vou fazer de forma toda manual, tá? Então, nós temos aqui o rendimento, que é a nossa variável resposta. Então, venho aqui e compilo, né? A gente pode estar estudando, então, esse rendimento, né? Por exemplo, fazendo o histograma dele. Então, a gente estuda aqui, a gente vê uma concentração, né? A gente vê que, em termos de histograma, né, das respostas, dos rendimentos, a gente vê valores muito altos acima de 85, né, pelo menos entre 85 e 95, o que é algo razoavelmente bom se a gente fosse pensar, né, porque nós queremos então um rendimento quanto maior melhor, já que quanto maior um rendimento indica que a gente vai ter menos, que seria uma ideia de uma proporção aí, né, a gente teria menos flicks nas unidades experimentais ali que foram produzidas, né, nos protótipos, tá? Aqui a gente vai entrar com os tratamentos que são os níveis do fator pressão, né? Então a gente tem aqui os 4 níveis. Eu vou utilizar então o comando rep, né? Ou seja, eu vou repetir isso daqui 6 vezes cada, né? E claro, vou utilizar o comando sFactor. Então tem dois comandinhos, né? O s.factor e o factor são bem similares, usando o tratamento como um fator, tá? Então venho aqui, rodo isso e a gente tem aqui, né? Trate. Só venho conferir aqui para mostrar para vocês o que são esses tratamentos. Então a gente observa ó, que nós estamos então gerando, né? 6 vezes, né? Nós estamos fazendo 6 vezes o mesmo tipo de tratamento, né? Ó, 8.500 aqui, 6 vezes, repetir ele 6 vezes, repetir 6 vezes. Por que 6 vezes, né? Porque quando a gente for aqui, vamos voltar aos dados, observa que a gente tem 6 lotes, né? Então, tenho para cada tratamento aqui, ó, por exemplo, 8.500, ele vai estar associado a cada um desses valores aqui de rendimento, ou seja, são 6 valores dentro de cada tratamento, né? Então, tem que repeti-los 6 vezes, tá? Né? Então, e a gente aqui observa que quando a gente escreve em termos de fator esse tratamento, nós observamos então os níveis aqui dos tratamentos. Né? E os blocos, que são os lotes, tá? Eu vou deixar como blocos por causa da aula, mas são os lotes do nosso exemplo. Né? A gente também entra isso como fator, né? E nós vamos entrar então, eu tenho o bloco de 1 a 6, tá? Isso daqui é uma sequência de 1 a 6, então eu vou repetir de 1 a 6 4 vezes, né? Por quê? Porque na estrutura dos dados que veio nessa tabela, a gente observa que nós temos 6 valores em cada tratamento, e aí eu vou estar repetindo numa sequência de 6, depois numa outra sequência de 6, e assim sucessivamente até completar todos, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui, né? Então repetindo aí os blocos, né, de 1 a 6, 4 vezes. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí a gente faz isso 4 vezes. E aqui os níveis do fator. E agora a gente usa então o comando data.frame, né, que é para fazer a estrutura de dados. Como vai ficar o nosso conjunto de dados, né? Chamei de dados 2 porque esse é o exemplo 2. Então a estrutura de dados é dessa maneira, pessoal. Vou entrar com o comando aqui head só para a gente ver o início dos dados, né? Então eles ficam dessa maneira aqui, né? Nós temos então, aqui a gente vai ter, por exemplo, ó,
a gente tem lá, então, dentro do bloco 1, foi recebido o tratamento 8.500, né, esse nível de pressão, teve um rendimento 90,3%, né? No bloco 2, eu tenho também 8.500, né, 89,2%. No bloco 3, 8.500, 98,2%. Então, observem que os dados estão descritos dessa maneira aqui, né? Eles vão aqui nessa decrescente, ó, 90,3, 89,2, 98,2, até completar todos os blocos. Aí a gente vai para o próximo tratamento, passando por todos os blocos, o próximo e assim sucessivamente, tá? Ótimo. Então, nós vamos aqui, né, iniciar aqui a análise exploratória de dados, né, que é o início de toda análise descritiva, né? Então, a gente vem aqui utilizando o comando tapply, a gente consegue, então, calcular a média para cada tratamento. O que o tapply faz é pegar a nossa variável resposta e calcular a média para cada tratamento dentro da nossa variável resposta, né? Então, a gente calcula ela e observa os seus valores. Então, a gente tem os valores aqui, ó, 92,8, né, que é a média o rendimento médio para esse tipo de tratamento, 91,6, 88,9 e 85,7. Aparentemente, a gente vê uma certa diferença, né, entre o rendimento médio aí para cada nível de pressão, né? Principalmente os dois primeiros maiores que os dois últimos, né? Então, aparentemente parece que pode ter uma diferença. Só lembrando que a gente não pode olhar somente para o valor da média, né? A gente tem que olhar, evidentemente, para a variabilidade, uma série de questões que a gente tem que avaliar para poder tomar uma decisão. Então, a gente vem para a variância dos tratamentos. Lembra que uma das pressuposições da ANOVA é a homogeneidade de variâncias, né? Então, a ideia é computar a variabilidade. O que quantifica a variação é a variância. Então, a gente vem aqui e calcula, né? Quando a gente calcula, a gente observa que existem valores bem diferentes, né? Você tem aqui, ó, 20,9, 10,9, 8,8, 19,7. Mas lembra que a variância não é interpretável, né? Pois ela não está na unidade de medida da variável que a gente está estudando. Então, uma ideia mais plausível é a gente encontrar o desvio padrão, né, que é uma variação em relação à nossa média, e aí sim o coeficiente de variação, que esse sim é uma medida de dispersão que pode nos dar uma ideia maior da variabilidade entre os tratamentos, né, ou comparar isso aí. Então, quando a gente faz o desvio padrão, a gente observa já que parece que né, parece que não tem tanta diferença assim quanto nós vimos no início, né? Olha, quando você olha o valor da variância, 20,9, e esse aqui, por exemplo, né, 8,8, ou até mesmo esse 10,9, né, parece que tem uma grande diferença, mas no desvio padrão já parece que não, né? Em relação ao rendimento médio, tem uma variação aí de 4,5% nesse primeiro tratamento, 3,3%, 2,9%, 4,4% da variação em relação à média, né? Ao rendimento médio. Então não parece algo tão grande assim, tá? Agora, realizando o CV, a gente tem uma precisão maior e a gente consegue comparar, ou pelo menos dizer qual que é o tratamento, o nível aí, né, do tratamento que possui aí uma variação maior, né, e uma variabilidade menor, evidentemente, com relação à sua média. Tá? Então, a gente observa que a maior variação aqui está no 91, no 9.100, né, ó, aproximadamente aí 5,1%. Depois nós temos aqui, ó, 3,3%, 3,6% e 4,9%. Ora, observando então a variabilidade entre os níveis aí de tratamento, os grupos, né, de tratamento, a gente observa que parece que a variabilidade não é tão alta, né, evidentemente não é alta, e entre eles também não é tão alta, o que pode nos enganar se a gente ficar olhando somente para a variância. Tá? Então é importante tentar descrevê-los e tirar interpretações e comentários de tudo isso. Né? Algo que também nós trabalhamos, né, mas não é tão comum, é estudar um pouco os blocos. Né? Os blocos, como eu falei no início, nós já pressupomos, a gente pressupõe que os blocos, que haja diferença entre blocos, né? Porque a gente sabe que existe um fator de heterogeneidade e quando nós separamos isso em blocos ou em lotes, né,
esses lotes dentro deles são homogêneos, mas entre si são diferentes, né? Então a gente já pressupõe isso. Porém, muitos estudos, às vezes, os pesquisadores não necessariamente têm certeza se realmente existe um fator de heterogeneidade afetando, né, as variáveis, as unidades experimentais ou que você está trabalhando, né? Então, muitas vezes, constitui-se um experimento de blocos e tem-se interesse em testar mesmo os blocos, né? Para que, talvez, um próximo experimento desse mesmo estudo, né, você possa realizar com blocos, né, ou não, ou seja, ter uma garantia maior de que você deva usar ou não o controle local nesse tipo de experimento, né? Então, aqui a gente estuda a média dos blocos e a variância dos blocos, só para ter uma ideia, né? Utilizando também o mesmo comando tapply, que retira lá, então, a média para cada bloco, né? Então, quando a gente compila isso aqui no R, nós observamos que existe aí uma certa diferença entre as médias de valores aí dentro de cada bloco, né? O que pode ser uma questão de que, como a gente tem unidades experimentais diferentes dentro de cada lote, pode ter respostas aí, né, também bem diferentes, tá? E a variabilidade aí dentro de cada bloco, a gente vê uma certa variação, né? Tá? Então é mais algo assim descritivo para a gente descrever o que tem dentro de cada bloco, se o pesquisador tem, por exemplo, um interesse em testá-lo. Se caso ele não tem, ele já sabe, ele já repetiu várias vezes um experimento desse tipo, ele tem argumentos suficientes para dizer que no experimento X ele precisa realmente utilizar a blocagem, né? Precisa utilizar o controle local, então não vejo tanta necessidade de realizar essa análise exploratória para blocos, tá? Então, um gráfico interessante é o boxplot, pessoal. Lembra que o boxplot ele nos ajuda muito em termos de análise exploratórias, né, em termos descritivos, a, a, a verificar como estão as questões de variação, se existem pontos extremos, né, se existem pontos candidatos a outliers, a pontos influentes, como está a variabilidade dentro do tratamento, né? E também a gente pode estar plotando a média ali, para a gente estar comparando aí visualmente a diferença dessas médias aí, né? Então a gente vai realizar então o box plot aqui, né? Primeiro por tratamento, depois por bloco, né? Então realizando isso e utilizando esse comando points, né? Que já é proveniente lá da média TRAT, né? Que foi quando nós calculamos as médias de tratamentos. A gente vai tentar então plotar o box plot aí. Então, plotando o box plot, olha o que a gente encontra, né? Então, a gente encontra uma situação desse tipo, né? Então, o eixo aqui vertical é o rendimento, né? Nossa variável resposta. E aqui embaixo, os tratamentos, né? Ou seja, para cada nível do fator tratamento aí, do fator pressão, né? Então, 8.500, 8.700, 8.900, 9.100. E a gente observa que a variabilidade não está muito longe, né? Talvez o primeiro e o último uma variação um pouco maior, que realmente foi o que aconteceu se a gente olhar aqui para o coeficiente de variação, né? Quase 5% aqui, 5,1% aqui. Esses dois com uma variação um pouco menor, né? A gente observa que as médias estão bem próximas da mediana, né? O que já indicaria para a gente, talvez, uma possibilidade de não existir valores extremos. O box plot confirma isso, não aparece nenhum ponto, né, para baixo desses limites, dessas hastes, né, o que está indicando aí que aparentemente não tem outliers aí para cada nível, né, desses tratamentos. E a gente já vê uma diferença de médias, né, pelo menos do 9.100, né, para os ossos 3. Né? Quando a gente calculou, né, vamos vir aqui um pouquinho, ó, quando a gente calculou, a gente observou a média, 92,8, 91,6 e essas outras duas, né? Então, assim, parece haver realmente uma diferença entre as médias, né? Mas vamos aí verificar na análise se realmente existe essa diferença, né? Que mais? A gente também faz o box plot dos blocos, mas do ponto de vista visual, né? Então, realizando no visual, a gente observa que os blocos realmente parecem ter médias aí diferentes e também aí uma certa variabilidade aí um pouco diferente, né?
né? Então a gente vê nesse segundo bloco uma variação muito menor do que nos outros, e essas médias, né, que são os asteriscos aí ah, em vermelho, né? A gente observa então que possa ter um efeito de blocos realmente nesse experimento. O que significa isso? Significa que foi necessário a utilização de blocos para esse tipo de estudo, tá? Ok, pessoal, então agora a gente vai para a análise propriamente dita, né? Então tudo isso que eu falei até agora refere-se à análise exploratória, estatística descritiva, que é sempre o primeiro passo para uma análise estatística aí, bem feita, né? Então agora a gente vai avaliar as pressuposições da análise de variância. Lembra que existem 4 pressuposições, né? Uma delas é a homogeneidade de variâncias, né? Ou seja, a variância entre os grupos entre os tratamentos precisam ser homogêneas, né? Que mais? A normalidade dos resíduos, né? Então os resíduos têm que seguir distribuição normal, pois já vem da pressuposição do modelo que existe um erro aleatório que é proveniente que segue uma distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado, né? Que mais? Também a gente verifica a independência dos erros. Isso a gente vai verificar mais do ponto de vista de gráficos, tá? Visualmente, né? Não vamos realizar um teste para isso, né? Isso, o gráfico de resíduos vai nos ajudar nisso, e também se a casualização for bem feita, isso já está garantindo a independência desses erros, né? E o último, que é o teste de aditividade de Tukey, ou alguns chamam também teste de não aditividade, que a gente verificar se o modelo é aditivo, se existem efeitos aditivos aí, né? Lembra que no experimento, no delineamento inteiramente ao acaso, nós não precisávamos estar utilizando, realizando o teste de aditividade de Tukey, né? Por quê? Porque não existia mais do que um efeito ali, né? A gente só tinha um efeito de tratamento, não tinha mais do que um fator ali. Agora nós temos um efeito de blocos, né? E lembra que blocos não deve ser entrado no modelo como ser um fator, não pode ter interação bloco-tratamento, né? Ele é um fator, mas não que interage com o efeito de tratamento. Então a ideia dos blocos ele ser um efeito, mas a gente testar se existe então uma interação bloco-tratamento. E se caso isso for verdade, vai indicar um planejamento mal executado dos blocos, né? Porque aí a gente estaria caindo num ensaio fatorial, né? E não, ou seja, um experimento que tem mais do que um fator, e não um experimento que tem um único fator, mas é constituído em blocos, tá? Bom, então vamos começar aqui com um teste de homogeneidade de variâncias. A gente utiliza o teste de Bartlett, simplesmente pegando a nossa variável resposta e os nossos tratamentos, né? Então, quando a gente compila isso, a gente observa aqui no console do R, né? Então, ele solta para a gente o teste de homogeneidade de variâncias de Bartlett. Existem algumas informações como os dados, né? Ou seja, ele está extraindo os tratamentos a partir dos rendimentos. Aqui a gente tem a estatística K ao quadrado de Bartlett, os graus de liberdade, nós temos 4 tratamentos, 3 graus de liberdade, e o p-valor. Então lembra que o teste de Bartlett indica um H0, né? É que as variâncias são homogêneas. Então, ou seja, a variância do tratamento 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente, são iguais, né? E como a gente sempre está pressupondo aqui um nível de significância de 5%, tá? Então a gente pressupõe que o p-valor sendo 0,74 é maior do que esse 5%, então nós garantimos que nós não rejeitamos H0 e garantimos que as variâncias aí são estatisticamente homogêneas, né? Então, ok com essa primeira pressuposição, tá? Agora, para a segunda pressuposição, eu vou compilar então esse modelo, né? A gente tem um modelo aqui, tá? Um modelo estatístico, né? Um modelo estatístico, eu vou usar o comando AOV, tá? Vou chamar ele de mod, né? Então, como que a gente entra com o comando AOV? Como que a gente entra com o delineamento inteiramente casualizado? Nesse caso, né? A gente usa o comando de AOV, a variável resposta. Esse til é o que vai linkar, né? Os fatores que estão envolvidos no experimento com a variável resposta,
né? Então tem um efeito de tratamento somado a um efeito de bloco, que é isso que a gente quer. A gente não está interessado, a gente está pressupondo que não existe um efeito, uma interação bloco-tratamento, né? E os dados aqui, os dados 2, que a gente construiu aquela estrutura de dados, né? Então a gente vem aqui e dá um OK. Se você fizer um summary ou clicar aqui, você pode estudar as estimativas, então, desses efeitos, mas não é nosso interesse aqui, tá? Tá estudando isso, tá? E a gente pode, a partir disso, realizar, então, as outras pressuposições antes de estabelecer, de compilar aqui, né, de produzir a tabela da análise de variância, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque se alguma pressuposição não for satisfeita, não tem sentido em construir a tabela de análise de variância, né? Então, primeiro a gente vai verificar as pressuposições, estando ok com todas, aí sim a gente avalia essa tabela e vê se existe diferença entre tratamentos e tal, né? Então a gente vai aqui para o teste de aditividade de Tukey, né, em que a gente tem aí que H0 os efeitos são aditivos, ou seja, não possuem interação, bloco tratamento, e evidentemente o H1 seria a hipótese alternativa, tá? Estou fazendo a grosso modo aí, construindo essas hipóteses, só para a gente ter uma ideia. Então, utilizando o próprio pacote DAI, né, existem alguns outros pacotes que pode se realizar o teste de aditividade de Tukey, como por exemplo o pacote ASBIL, né, mas aqui a gente vai usar esse para não precisar estar baixando nenhum pacote. Então aqui, só para diferenciar um pouco, eu vou escrever o modelo como mod 1, que eu vou construir, né, o modelo de forma diferente. A gente sabe que o comando AOV, que vem lá da biblioteca DAI, ele nos permite construir um modelo de uma forma um pouco diferente. Então, como seria diferente? Até essa primeira parte que eu estou selecionando é igual, né, se vocês observarem aqui em cima. Porém, é possível a gente escrever em termos de um erro, né? Ou seja, como que como que foi, então, planejado esse experimento, né? Como que foi realizado os princípios básicos. Ele pode ser descrito aqui dentro desse comando, né, que vem como erro, né? Então esse comando aqui indica assim para mim, né? Quando eu tenho blocos barra trat, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que é um experimento do tipo nested, né? Ou seja, aninhado. A gente tem que os blocos estão aninhados com os tratamentos. O que significa isso? Significa que os tratamentos estão dentro dos blocos, né? Ou seja, eles foram sorteados às unidades experimentais dentro de cada bloco, né? Então não existe uma combinação dos níveis de blocos com o tratamento, tá? Se caso nós quiséssemos, né? Então é essa ideia que eu coloquei aqui como comentário, né? Um efeito de não interação é justamente esse, ó, bloco barra trat, ou seja, os tratamentos são alocados dentro de cada bloco. Então eles estão alinhados a isso. E se a gente tivesse um interesse, e como que é um efeito de interação? É justamente aqui, são esses dois pontos aqui, né? Blocos, dois pontos trat, indica que a gente está combinando os níveis de bloco com o nível de tratamento, né? Ou seja, a gente está combinando os níveis dos dois efeitos aí que estão no experimento. Aí a gente pressupõe que pode existir uma interação. Então, o nosso modelo é dado dessa forma, né? É isso que a gente quer, por isso que eu escrevi dessa maneira, tá? Então, vou aqui rodar, né, o mod 1, ok, né? E aí a gente vem fazer o teste. Então, o teste, pessoal, é esse comando tukey.1df, né, one degree of freedom, né, porque a estatística do teste de Tukey, do teste de aditividade, é construído para 1 grau de liberdade. E o que a gente precisa aqui para a gente estar rodando e avaliando esse teste? A gente precisa então colocar aqui o nosso modelo, então vou colocar o modelo 1, que agora ele está especificado, né, que é um modelo em que não pressupõe interação entre bloco e tratamento, né? Eu vou utilizar os dados 2 e o termo de erro, nesse caso, para avaliar o teste, né, a gente está querendo saber se é um teste, né, esse teste aqui ele foi construído de forma a ser chamado de teste de não aditividade, né? Ou seja, então o default dele no R ele é construído para bloco interação com tratamento, né?
Então é por isso que a gente escreve dessa maneira, é como se a gente fosse confrontar o nosso modelo com o termo de interação, né? Então, ou seja, será que esse comando vai corroborar com o termo de erro, que é bloco, interação, tratamento, ou ele não, ele vai se diferenciar, né, do que eu pressupus no modelo, tá? Então, quando a gente compila esse comando, ele solta uma... Opa, o que aconteceu aqui? Vamos ver aqui, deixa eu rodar aqui um pouco. Isso, rodei aqui. Vamos voltar lá, né? Vamos rodar de novo aqui. Isso, agora foi. Faltou compilar a biblioteca DAI, tá, pessoal? Bom, então a gente tem aqui algumas medidas, né? Nós temos algumas estatísticas do teste, mas o que nos convém é esse valor aqui, é o p-valor, né? É o Tukey.p. Então o p-valor foi igual a 0,87, ou seja, muito maior do que 0,05. Então nós não rejeitamos a nossa hipótese H0 em que os efeitos são aditivos, né? Então a gente garante que realmente os tratamentos foram aninhados, estão dentro de blocos, ou seja, não existe uma interação, um efeito de interação bloco-tratamento, que é justamente isso que a gente quer. Isso já é uma resposta que realmente o planejamento foi bem executado, tá? Ok, e a gente vem aí para uma das últimas aí pressuposições, que é o teste de normalidade dos resíduos, tá? Então a gente vai verificar se os resíduos seguem distribuição normal. Então para isso a gente realiza o teste de Shapiro-Wilk, em que H0 é se os resíduos seguem distribuição normal e H1 o caso ao contrário. Então a gente roda esse comando aqui, e aqui nós temos então o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Aqui tem o resultado da estatística do teste e o p-valor 0,36, o que indica que é maior do que 0,05%. Logo, garantimos também que os resíduos seguem distribuição normal. Então aqui a gente tem três pressuposições bem estabelecidas. Os tratamentos possuem homogeneidade de variâncias. O modelo ele é aditivo, ou seja, não existe uma interação entre os fatores, né? No caso, bloco-tratamento, e os resíduos seguem distribuição normal. Existe um quarto que é a independência, que eu vou deixar para avaliar daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Vamos então verificar o modelo, a tabela da análise de variância. Onde que está? Calma lá, está aqui, ó. Quando a gente rodou lá o comando mod, a gente pode construí-lo por meio do comando ANOVA-mod. Então, fazendo isso, a gente tem, ó, a tabela da análise de variância. Então, essa tabela vem com a variável resposta. Nós temos aqui as causas de variação e temos aqui várias descrições daquela tabela, né? Os graus de liberdade, as somas de quadrados, os quadrados médios. Aqui nós temos o valor das estatísticas, né? F, tanto para tratamento quanto para bloco. E aqui a gente tem o p-valor. Então observe que tanto que para tratamento quanto para bloco existe o efeito significativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe pelo menos mais do que uma pressão de extrução, né? Mais um nível de pressão que é diferente da outra, ou seja, realmente então existe diferença, né, entre a média desses rendimentos, né, para cada tratamento. É isso que diz a análise de variância. E também existe um efeito de blocos, ou seja, foi necessário realizar blocos nesse experimento, tá? Né? Então, é isso que está dizendo para a gente. É claro que ainda a gente não sabe qual tratamento difere de qual. Talvez eu tenha uma ideia, olha, acho que o primeiro nível de pressão difere do último, né? Sim, parece razoável, mas será que esse 89 mil difere desse daqui ou não, né? Será que todos diferem de todos? Pode ser uma opção, né? Então é isso que a gente tem que avaliar, tá? Então, antes da gente avaliar isso, nós vamos ver a adequabilidade desse modelo. Então existe uma área na estatística chamada análise de resíduos, né, que faz com que a gente consiga avaliar
as pressuposições também do modelo, se elas estão bem estabelecidas, se esse modelo está adequado para a gente estar trabalhando com eles, né? Então aqui nós temos um comando que a gente chama plot, e a gente só precisa entrar com o nome que a gente atribuiu aos nossos modelos, tá? O resto aqui, pessoal, é algo mais para deixar visualmente mais interessante, né? Esse PCH, ele vai deixar, por exemplo, os resíduos em formas de bolinhas, né? Eu vou colocar bolinhas cheias, a cor eu vou colocar a cor azul, e esse CX ele vai me dar uma espessura dessa bolinha, né? Você vai ser um pouco maior, um pouco menor, então quanto maior, às vezes fica melhor para visualizar, né? Como a gente está pensando nessa videoaula aqui, eu deixei de uma forma mais interessante para visualização. Quando a gente rodar esse comando, vai aparecer então uma opção aqui no console de 4 gráficos que a gente pode estar avaliando. São gráficos de resíduos em termos dos valores que a gente ajusta, em termos da combinação, e também uma que a gente pode estar avaliando a distribuição normal dos resíduos, tá? Né? Um desses plots, pessoal, a gente vai estar olhando e é justamente isso que vai dar a ideia de que existe independência dos erros, né? Aquela pressuposição ainda que eu não falei nada, né? Nesse estudo aqui. Então vamos rodar para ver como que fica. Então venho aqui, rodei, olha só o que ele falou, aperte Enter para ver o próximo gráfico. Então a hora que a gente clicar no Enter aqui, ele vai me gerar um gráfico. E assim ele vai me plotar 4 gráficos, tá? Eu posso fazer um esquema de rodar os 4 gráficos de uma vez aqui no R, tá, pessoal? Né? Ou seja, apareceu uma janela aqui, né, dividida em 4 vezes, tá? Eu não vou fazer aqui por uma questão visual, para ficar mais interessante na videoaula, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Vamos apertar o Enter, ó. Então nós temos um primeiro gráfico, que é o gráfico de resíduos, né? Então nós temos os nossos resíduos. Lembra que são resíduos? É o valor observado, né, do rendimento, menos o valor estimado ou ajustado do modelo, né? Então é o que sobra, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então isso que são os nossos resíduos, ou resíduos ordinários. E aqui foi realizado, então, um gráfico dos resíduos sobre o fitted values, né? Ou seja, os valores ajustados. E a gente observa aqui, então, um comportamento bem aleatório, né, dos resíduos com os seus valores ajustados, né, dentro do modelo aqui, que é o modelo em blocos, né? Então, o que a gente pressupõe aqui, né? Essa linha aqui em vermelho é uma linha, por exemplo, de tendência, né? Lembra que não pode ter nenhuma tendência, aparentemente não existe tendência aí, tá? A gente observa que esses resíduos estando aleatórios, né? Isso vai indicar, então, uma independência dos erros, né? Então, a nossa pressuposição de independência já estaria estabelecida. Só lembrando que, ao realizar um processo de casualização de forma correta, né? Ou seja, distribuir lá os tratamentos às unidades experimentais por meio de um sorteio, a gente já está garantindo isso, tá, pessoal? A gente já garante a independência deles. Tá? Mas é interessante esses gráficos porque eles nos dão uma ideia de possíveis pontos, vamos dizer aí, estranhos, né, que possam gerar pontos que possam estar influenciando de alguma forma. Então ele indica o 20º valor, né? Depois a gente pode até procurar quem que é o 20º valor, né, dos resíduos ou dos dados, né? Pode ser um valor um pouco maior ou um pouco menor, o terceiro e o segundo valor, né? Então, se a gente colocar aqui, depois a gente pode fazer, descrever quem que são esses valores para ver e comparar, né, nas estimativas, né? Pode construir uma estrutura aí de dados pelo comando data.frame, que a gente plota, então, quem são os resíduos, quem são os fitted values, né, que é o nosso valor estimado, tá? Quem são o valor observado, e aí a gente pode estar comparando, né, quais são esses valores aqui, né, que posso estar influenciando. Mas, no geral, é um gráfico que mostra que está ok aí os resíduos, né? A gente pode, então, para um próximo gráfico, então a gente clica OK aqui. Esse gráfico, pessoal, é um gráfico que é chamado de o QQQ plot, né? Ou seja, é o gráfico quantil. Ou seja, o que é esse gráfico? Esse gráfico ele tenta avaliar se os resíduos seguem distribuição normal, né? Então, é claro que a gente pode pensar em várias situações, né? O mais interessante é realmente realizar um teste de hipóteses, como nós fizemos.
mas às vezes a gente pode olhar para isso de forma visual, né? Então, o que que a gente está fazendo? A gente vai padronizar então os nossos resíduos. Observe aqui, ó, que em inglês, né, está aqui escrito standardized residuals, ou seja, os resíduos padronizados, né? A gente padroniza eles a ele ficar em torno de zero e não ter uma variação muito grande, né? O ideal seria aí no máximo até, por exemplo, ó, menos 1 a 1, ou ele fica entre menos 2 a 2, tá? E a gente compara eles, né? Já que esses resíduos padronizados estão nessa faixa de variação entre zero, entre menos 2 e 2, né, aparentemente, então a gente tenta aí comparar eles com, fazer um gráfico com os quantis da distribuição normal 0, 1, né? Então a gente pega aqui uma normal 0, 1, gera ela, ó, por exemplo, entre menos 2 e 2, né? A gente tem aqui com média em 0, e eles teriam que ter, né, comparados com os resíduos, já que seguem distribuição, os resíduos seguem, se eles seguirem distribuição normal, eles deveriam estar numa mesma reta aqui, né? Nessa reta tracejada que seria a reta y igual a x, né? Ou seja, a reta que corta lá a bissetriz, né, do gráfico, né? Então, o que a gente observa, né? A gente observa que quanto mais próximo esses pontos estiverem dessa reta, mais confiável eu tenho a afirmar que realmente existe distribuição normal nesses resíduos. É claro que nunca vai ser perfeito, tá, pessoal? Porque a gente está trabalhando com quantidades aleatórias. A gente tem um erro aleatório embutido ali no nosso estudo, uma variação ao acaso desse experimento, né? Mas é evidente que também não é porque tem alguns pontos fora que isso está completamente errado, tá? A gente sempre tem que estar avaliando. A gente vê que a grande maioria dos pontos está próximo a essa linha. A gente tem pelo menos, ó, o ponto, ó, 2,20 e o 3 que estão fora, né? Talvez esses dois pontos carreguem um pouco essa quantidade para cima aqui nesses outros quatro, tá? Mas, num geral, parece um aspecto bom, né, de que esses pontos estão próximos da linha, tá? A gente não pode ser tão rigoroso ao ponto de falar, olha, existem esses pontos aqui, então isso não segue a expressão normal. Não, é um gráfico para auxiliar, tá? Então a gente não pode tomar decisão somente olhando para ele. Lembra que gráfico, em geral, não prova nada. Na matemática, a gente sabe muito disso. O gráfico não prova nada. Ele é só para a gente ter uma ideia intuitiva, para ter uma ideia visual, se realmente as pressuposições que a gente está avaliando estão seguindo, tá sendo bem estabelecidas, né? Mas a gente tem que fazer os testes, e no teste acusou aí normalidade dos resíduos, tá? Um próximo gráfico que também é feito, né, é o gráfico agora, é a raiz quadrada, então, daqueles resíduos padronizados, né, positivos, né, evidentemente, comparado aí com comparado aqui com os valores ajustados também, né, somente com os valores ajustados, tá? Então a gente vê aqui que os resíduos estão nessa faixa, né? Pode, né, tem um gráfico aqui, mas não sei se chega a ser uma tendência, né? Então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado esses gráficos, tá? Um próximo gráfico que tem aqui também, são 4, né, que eu falei para vocês, esse é o último, são os resíduos, então, padronizados com a combinação dos fatores, né? Então, a gente olha aqui em termos dos fatores, para cada, então, fator, para cada aqui ponto tracejado, né, como que está distribuídos, então, esses resíduos, né? A gente observa que eles estão distribuídos bem aleatórios, a gente observa até pela curva que não existe nenhuma tendência, né? Então, eu diria que os dois primeiros e esse último, né, o primeiro, o segundo e o quarto, para esse estudo que a gente está levantando, são os principais gráficos a se avaliar, né? Os resíduos sobre os valores ajustados, o que plot, e esse aqui também que você avalia os resíduos pelos níveis dos fatores que a gente está trabalhando, tá? Então, aparentemente, está ok, né, nessa análise de resíduos, que tenta verificar a adequabilidade desse modelo, tá? Por fim, a gente pode realizar, então, o gráfico do Half Normal Plot, né? Ou seja, um gráfico que vai gerar, então, também esse Half Normal Plot por meio, então,
de envelopes simulados, né? Então a gente cria bandas aí, intervalos, né, vamos dizer assim, em que a gente vai estar comparando também os resíduos, né, aqueles resíduos em termos de com os quantis da distribuição normal, né? Então, ou seja, a gente vai dar então um certo grau de confiança, né, para em termos desse estudo aqui, né? Porque às vezes a gente pode falar, olha, até que ponto isso aqui está afastado dessa linha, né? Então a gente gera uma certa confiança e a gente avalia que se os pontos estiverem ali dentro, né, até 5% ali é razoável, né? Claro que se tiver um pouco a mais, a gente tem que começar a avaliar algumas outras questões, né? Talvez possa existir modelos melhores que esse, né? Porque a gente sabe que a pressuposição da nova está ok, está bem estabelecida, entendeu? Então não tem, no primeiro momento, do que se preocupar, tá? Aí seria algo mais do ponto de vista estatístico, será que eu consigo encontrar um modelo melhor que esse, para que as minhas estimativas sejam mais precisas, para que eu possa fazer uma inferência melhor, né, e tomar uma decisão melhor, tá? Então, a gente usa esse comando do HNP, que vem da library HNP, né, usando o modelo aqui que a gente estabeleceu, o mod. O print.on vai me dar quantos pontos estão fora, né? E o PCH e o CX é para para deixar a parte visual um pouco mais elaborada, tá? A gente vem aqui e roda. Opa, também não foi possível, é porque a gente tem que alguns pacotes, pessoal, a gente tem que escrever a library aqui, né? Então, library HNP, né, vamos compilar. E aqui sim a gente vem e roda o comando, né? Então, quando a gente rodou o comando, né, a gente observa aqui, por exemplo, a grande maioria dos pontos aqui dentro. A gente tem basicamente, ó, ele acusa aqui, né, no caso, 2 pontos fora do envelope, né? Dando aí que isso representaria 8%, né? Se você dividir 2 por 24, mas acusando que o modelo é razoável, né, pessoal? Isso é muito variável. Se a gente rodar de novo, vocês vão observar que pode aparecer um outro valor aqui, porque esses quantis teóricos, né, são os quantis da distribuição normal, né? Então, a gente pegou aqui então a distribuição normal, a de 0 até um ponto, né? Pegou eles positivos, né? E de 0 também até outro ponto os nossos resíduos, né? E aqui a gente está comparando. Como a gente está gerando isso do ponto de vista aleatório, se a gente rodar isso, pode ser que não caia 2 pontos, né? Caia 1 ponto, ou caia nenhum, né? O problema seria aqui, se não 2, mas, por exemplo, 10 pontos saíssem do intervalo, né? Então é muito assim, seria muito rigoroso eu cravar, por exemplo, deu mais do que 5%, então esse modelo está errado. Não, por exemplo, se não me engano, se der 1 aqui, isso aqui vai dar menos de 5%. Então, quer dizer, de um ponto para outro, você não pode ser tão radical aqui, assim, numa análise estatística, a desconsiderar tudo, né? A gente tem que tentar olhar, ter uma visão geral do processo, né? Por exemplo, eu vou rodar de novo, ó. Rodei de novo, olha lá, que eu falei, ó, agora olha o 1, representa menos de 5%, né? Então, só tem um ponto fora, porque você está gerando isso aleatório. Cada vez que você rodar esse gráfico aqui, ele vai dar valores diferentes. Claro que você pode colocar uma semente, né, um set.sit, para fixar e ponto e acabou, tá? Mas o que importa é olhar essa tendência, né? Ó, se a gente gerar de novo, vamos ver o que vai acontecer. Gerei, olha, ele continuou ainda no 1. Vamos gerar de novo. Ainda no 1. Né? Então, o que a gente observa? Que tem ali 2 pontos que estão fora dos 24. Né? Então, parece um modelo razoável. Né? Então, essas bandas nos dão uma confiança grande, né, de que o modelo está bem ajustado, tá ok para trabalhar. Se é o melhor modelo, isso é outros 500, né? Isso é algo mais do ponto de vista estatístico, mas que não convém aqui. Essa aula é uma aula totalmente aplicada para engenharias, tá? Então a gente fala que está ok, né, o nosso modelo. Realmente existe uma diferença de tratamentos, como nós vimos aqui, ó, como geramos a análise de variância, né? Vou rodá-la de novo para a gente trabalhar, tá? Limpar um pouco isso daqui, para ficar melhor a visualização, né? Tem uma diferença de tratamentos, né? Existe um efeito de blocos, e agora a gente vai ver qual tratamento difere de qual, ou seja, quais daqueles níveis lá de pressão são diferentes de quais, né? Pode ser que todas diferem de todas, pode ser que algumas só, né? Vamos ver então
Quais são? Para isso, a gente utiliza, então, o teste de comparação múltipla. Lembrando que existem vários, né? Tem o teste de Tukey, que é um dos principais, um teste muito rigoroso. Existe o de Dante, existe o de Scott-Knott, né? O de Duncan, cada um com as suas diferenças, né? Alguns, por exemplo, você tem controle e tem outros tipos de tratamentos, então você quer separar o controle, existe um teste específico, tá? Eu utilizo em geral o de Tukey porque é um teste razoável, né, que serve aí para todo tipo de experimento aí. Então a gente usa a biblioteca Laércio, rodei, né, e usa essa função L-Tukey e o nome do modelo. Quando a gente rodar isso, vocês vão ver que vão ter algumas informações e vai ter a informação da diferença entre tratamentos e diferença de blocos, né, e a gente vai estudá-la então. Então quando a gente vem aqui e roda, olha só pessoal, o que a gente obtém aqui. A gente obtém o seguinte, ó, o R nos informa um teste de comparação de médias de Tukey, o nível de confiança, ou seja, é um teste com 95% de confiança, né, ou seja, 5% de significância. A variável resposta são os rendimentos. O coeficiente de variação desse experimento é 3,03%, o que é muito agradável, né, porque supondo que foi um experimento controlado, né, dentro de um laboratório, por exemplo, então a gente pressupõe que o coeficiente de variação deveria ser baixo, né, mesmo tendo esse fator de heterogeneidade, né, então 3% é razoável, né? E aqui a gente tem então ó, a primeira comparação entre os níveis aí do fator pressão, né? Esse comando L-Tukey, né? O que ele informa aqui? Então ele informa os tratamentos, né? Que são descritos em termos das médias da maior para menor, né? Então a maior aqui é 8.500, 8.700, 8.900, 9.100. Na verdade, está na sequência, né, pessoal? Se a gente voltar aos gráficos aqui, ó, está nessa sequência. A gente parece uma escadinha aqui, né, que está caindo. E como que a gente toma decisão? Então a gente toma decisão olhando para essas letras minúsculas. A decisão é da seguinte forma, né? Então, letras iguais indicam médias de tratamentos iguais. Letras diferentes indicam médias de tratamentos diferentes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que essas três primeiras, a 8.500, 8.700, 8.900, são iguais, porque tem a mesma letra A. Né? Porém, esses três diferem do 9.100, que tem a letra B. Né? Então, ou seja, 9.100, a média de 9.100 é diferente da de 8.900, de 8.700, de 8.500. Né? Porém, a gente observa aqui ó, que tem uma letra B também. Então pode ter mais letras, tá, pessoal? Não precisa ser uma só, né, em termos de igualdade. O que quer dizer essa letra B aqui? Indica o seguinte, ó, é a mesma ideia. Pensa sempre no mesmo raciocínio. Médias iguais indicam médias de tratamentos iguais. Letras iguais indicam médias de tratamentos iguais. Então, ou seja, se deu B e B, significa que essa média aqui, ó, 8.900, é igual a essa daqui, tá? A 9.100. Né? Então, só recapitulando, o que a gente tem aqui, então? Né? A gente tem que esses dois, se fosse só a letra A, esquece essa letra B que está aqui no meio, né? Se fosse só A e B, o que a gente faria? Olha, 9.900 é diferente dos outros três. Né? Como existe a B, o que a gente tem? A gente tem que essas três aqui são iguais, né? Essas duas aqui são iguais também, porque tem B e B. Porém, a 9.100 é diferente de quem? De 8.700 e de 8.900. Então a diferença aí tá 8.500 diferente de 9.100, 8.700 diferente de 9.100, tá? Então essa aqui é a ideia aí. E aqui também a gente tem então a questão dos blocos, né? Então a gente vê já as diferenças, ó, tem B e B, né? Por exemplo, o bloco 1 e 5 é diferente do bloco 6, né? E o resto aí são iguais entre eles, né? Então nós vemos que existe também um efeito de bloco, tá, pessoal? Então um novo experimento para produzir lá esses enxertos aí que seriam esses protótipos para veias artificiais, né, a partir daquela resina, é interessante sempre estar realizando em blocos, porque isso foi realizado em lotes diferentes, então pode ter aí um efeito para cada protótipo que seja constituído, ok?
Então, essa é a nossa videoaula de delineamento inteiramente ao acaso no R, tá? Espero que vocês possam estar realizando os exercícios, verificando os exemplos e a gente vai conversando, tá ok, pessoal? Então, até uma próxima aula.